Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho de qualidade em HC analisando o aplicativo Discord. A equipe é formada por Gustavo Vinícius, Ellen de Freitas, Lucas de Jesus, Matheus Ramos e Samuel de Lima, sob a orientação da professora Nayara, do curso de Desenvolvimento de Sistemas. O Discord foi lançado em maio de 2016 por Jason Citro, para ser uma ferramenta de chat para games simples, leve e descomplicada. A plataforma foi rapidamente adotada pela comunidade. Nela é possível criar servidores e dentro desses servidores fazer uma segmentação por temas ou outros fatores comuns. Hoje em dia, o Discord pode ser utilizado para gravar um podcast ou simplesmente trocar mensagens. Bom, vamos começar com a usabilidade. Ela é considerada tanto como um campo de estudo, como também um atributo usado para definir a facilidade de uso de um sistema de interação humano-computador. A primeira lei a ser analisada é a visibilidade do status do sistema. Nielsen deixou claro que o usuário precisa saber o que está acontecendo com o software. É essencial que a interface forneça ao usuário o status em relação à sua posição dentro do sistema. No Discord, que é o programa escolhido, nós podemos observar a abordagem dessa lei. Assim que iniciamos o aplicativo, a primeira tela se apresenta ao usuário e informa que o programa está se iniciando. Uma outra forma é quando o software informa quantos usuários estão online, ou seja, utilizando o programa, e o que eles estão fazendo. A segunda lei é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Essa lei afirma que é necessário que o sistema se comunique em uma mesma linguagem que o usuário. Não somente no idioma, mas de uma maneira que o público consiga interagir sem algum problema com o software, com sua interface ou ferramentas, a fim de que não haja erro na utilização do programa. No software analisado, encontramos ferramentas semelhantes a objetos utilizados no cotidiano das pessoas. Por exemplo, o microfone, utilizado para a fala. Temos também o símbolo do fone de ouvido, que significa a saída de áudio, e uma engrenagem, que na engenharia é conhecida como uma ferramenta de ajuste e serve para o software para informar que ali estão as configurações do site. Terceira lei, controle e liberdade do usuário. O nome desta lei deixa bem claro o seu propósito. O software precisa deixar com que o usuário esteja no controle de suas próprias ações, assim como deixá-lo reverter alguma ação feita por engano. Nosso programa permite que o usuário adicione, convide ou bloqueie outros usuários de seu servidor ou sua rede interativa. Quarta lei, consistência e padrão. Manter consistência entre as telas do programa é essencial para que o usuário, ao ser direcionado a uma nova página, a partir de um hiperlink, não estranhe a interface visualizada e pense que há um erro ou está em uma interface totalmente diferente do propósito inicial. O Discord, em todas as suas telas, mantém um padrão, seja na paleta de cores, na fonte de letra e seu tamanho, ou até mesmo nos ícones escolhidos no programa. Um exemplo é a caixa de diálogo. Seja com um ou mais de uma pessoa, o ícone permanece o mesmo. Quinta lei, prevenção de erro. Essa lei informa que deve haver avisos que o software precisa fornecer caso a decisão do usuário se torne irreversível. Por exemplo, caso o usuário deseje bloquear ou remover algum outro usuário da sua lista de amigos, o sistema faz uma pergunta se o usuário realmente quer fazer essa ação. Caso o usuário simplesmente tenha apertado no botão por engano, ele tem a opção de reverter essa ação e cancelar. Caso não, ele pode dar continuidade à sua ação. Bom, como ciência heurística, nós temos um reconhecimento em vez de memorização. Basicamente, o usuário não tem a obrigação de decorar o caminho percorrido para chegar a uma determinada página. Então, como o Discord é uma plataforma muito intuitiva, ele cumpre com êxito essa heurística. Por exemplo, vamos supor que o usuário esqueceu como ele chegou à página de acessibilidade do Discord. Para chegar lá novamente, basta o usuário estar no menu principal do Discord e ao lado do seu avatar, como vocês podem ver na screenshot, existem 3 ícones, um para desativar o microfone, um para desativar o áudio e o botão para acessar as configurações. Basta o usuário clicar na engrenagem e ele terá acesso a várias abas de configuração, sendo uma delas a de acessibilidade, a qual o mesmo tinha esquecido de como havia chegado lá.
Temos como sétima heurística a flexibilidade e eficiência de uso. O Discord basicamente dá liberdade para o usuário configurar teclas de atalho para certas funções, sendo que algumas já possuem ícones para realizá-las, assim aumentando a eficiência do aplicativo. Como, por exemplo, temos na screenshot novamente o botão para desativar o microfone. Caso você não esteja usando o aplicativo em primeiro plano, você pode usar alguma tecla para desativá-lo. Isso caso você já tenha configurado anteriormente. Temos aí na screenshot a aba de configuração do atalhos do teclado no Discord. Temos ali o botão de ação, onde você pode escolher uma ação. A ação escolhida foi ativar ou desativar o microfone. Você pode escolher uma tecla de atalho, que basicamente ali é a barra inversa. Bom, nós temos como oitava heurística a estética e o design minimalista. Em geral, a ferramenta possui bastante informação no menu principal, mas por conta da organização dessas informações, o design permanece minimalista. O aplicativo em si oferece duas opções de aparência, sendo elas o modo escuro e o modo claro. Ambos possuem design minimalista. Você pode alterar a estética na aba de aparência nas configurações, como vocês podem ver aí na imagem. Temos o modo escuro no menu principal e o modo claro no menu principal também. Ele também oferece opções para deixar as mensagens enviadas mais compactas, removendo os avatares e ícones que ficam ao lado da mensagem de quem enviou. Vocês podem ver aí a diferença. O modo acolhedor é o modo que tem o ícone do lado da mensagem e o modo compacto é o modo que não aparece o íconezinho da pessoa ao lado da mensagem. Nona heurística. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. O Discord destaca todos os erros que ocorrem ao usuário com êxito, desde erros ligados a cadastro e login aos erros de microfone e fone. Como vocês podem ver aí na imagem, uma tentativa de login que infelizmente deu falha por conta do login ou a senha estarem inválidos e o Discord notificou o usuário. Para finalizar, temos a décima heurística, que é a de ajuda e documentação. A plataforma do Discord basicamente oferece um site com a página de suporte para ajudar os usuários que não estejam conseguindo resolver seus erros. Aí, como vocês podem ver aí nas duas imagens, é a página de central de ajuda que possui diversos guias de diferentes áreas do aplicativo para ajudar o usuário. A partir da escolha do aplicativo que iremos usar para análise, realizamos visita em 3 sites de avaliações para analisar cada avaliação que foi adicionada. A visita foi feita nos seguintes sites: Google Play, App Store e Reclame Aqui. Após a análise de cada avaliação, fizemos uma comparação de avaliações com outro aplicativo. Escolhemos o aplicativo YouTube para fazer essas comparações. Podemos notar que no mesmo período de tempo que o Discord teve um baixo nível de reclamações, o YouTube teve exato 884 reclamações. Porém, apesar desse nível baixo de reclamações do Discord, o aplicativo não chegava em 5 estrelas em nenhuma plataforma. Então, fizemos a filtragem para ver o porquê que o aplicativo não chegava em 5 estrelas. De acordo com a Pick and Rule, os usuários lembram de suas experiências baseadas no melhor ou pior momento e no seu final. Aqui nós trouxemos alguns exemplos de usuários do Discord que passaram por dificuldades ao terem as suas contas excluídas e ao contatar a empresa não obtiveram nenhum retorno sobre este problema e uma possível resolução. Com certeza, ao se lembrarem da marca, essas pessoas não se lembrarão de outro momento marcante, senão este tão negativo. O limiar de Dort nos aponta a importância da velocidade de resposta da interface. Em nossas coletas de dados, foi possível notar que os usuários reclamam muito sobre o aplicativo travar e não conseguir se comunicar com o servidor. De acordo com a lei, para um aumento da produtividade de usuários, é preciso um curto período de tempo de carregamento do aplicativo para o servidor. Bom, sobre o tópico da acessibilidade, a acessibilidade digital é uma forma de garantir que documentos digitais, sites e aplicativos não tenham barreiras de acesso e que possam ser interpretados pelos recursos de tecnologia assistiva, como mouses e teclados adaptados, leitores de tela e etc. O primeiro passo da equipe foi utilizar o programa Wave, no site do Discord, que é o programa escolhido. Mas qual é o funcionamento do Wave? Simples, esse programa avalia a página em diversos padrões, relatando erros, alertas e até mesmo recursos utilizados em um painel interativo, como este que vocês estão vendo. Ao utilizarmos o programa, encontramos 2 erros. O primeiro em relação ao título integrado e o segundo em relação ao link vazio, que mais tarde meu colega explicará melhor. E também apresentou alertas por causa do contraste utilizado no site. Assim também, utilizamos um segundo site avaliador,
o acessibilidade.gov, em que ao disponibilizarmos o link do Discord, ele avalia pontualmente o quão acessível o site é, utilizando os padrões da WCAG. Bom, a primeira coisa que a gente observa assim que submetemos o link do Discord é a pontuação que o site leva, de 7.3. Assim também logo abaixo, vem uma avaliação mais detalhada de quais erros foram encontrados e quais são os pontos positivos, e quais são os alertas. O erro encontrado que a gente pode destacar é que ele não encontrou um cabeçalho principal H1 marcado, como eu já tinha falado anteriormente. O segundo alerta é que ele encontra 2 cabeçalhos na página. E o ponto positivo é que ele constata que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor. Como foi dito, ao usar a ferramenta Wave, constatou-se erros de acessibilidade e um deles foi o link vazio na página, que poderia ser lido de forma errônea por algum leitor de tela. Porém, ao usar o leitor de tela NVDA, o link vazio na verdade foi lido como um botão pelo software e foram apresentadas as suas informações. Como um aplicativo também para conversa, o Discord deveria ter alguma ferramenta de digitação por voz, caso não fosse possível fazer a ligação e o usuário quisesse mandar uma mensagem de texto simples. O contraste também foi apontado como um possível problema. Ao mudar entre os temas disponíveis, que são apenas 2, claro e escuro, apenas a cor do background e das letras foram afetadas, deixando cores como verde, amarelo e azul da mesma forma, podendo afetar a visibilidade em alguns momentos. Ao usar o tema escuro, principalmente, o fundo cinza escuro com as letras cinza claro prejudicam bastante a leitura, podendo confundir o usuário e prejudicar sua navegação. Todos esses erros foram postos em evidências com o software Color Contrast Analyzer. A comunicabilidade, seguindo a sua definição informal, é a qualidade exibida pelos sistemas que a interface e a interação conseguem expressar bem a intenção e a lógica de design dos produtores do sistema. E no Discord isso não é diferente. Como é possível ver, todos os ícones e ferramentas que são do mesmo grupo e têm funções parecidas são agrupadas no mesmo lugar. Como é, por exemplo, a parte de amigos. É possível ver a parte dos amigos bloqueados, das solicitações de amizades pendentes, todas próximas, para que o usuário tenha a melhor navegação possível. A fim de deixar o design do site e do aplicativo do Discord mais clean, alguns nomes e descrições ficam implícitas na interface. Só que ao passar o mouse por cima, é possível ver o nome e a descrição da ferramenta. Assim, o usuário sabe qual ação realizar sem a poluição visual. Porém, isso custa baixa comunicabilidade entre o usuário e o sistema. Para a interpretação mais precisa de saída do sistema e aumento da interação com o usuário, algumas mensagens de pop-up e alertas são exibidas quando alguma coisa inesperadamente acontece. Por exemplo, a queda de internet ou alteração de dispositivo de áudio utilizado pelo sistema. Assim, o usuário fica a par do que está acontecendo e pode saber mais facilmente qual o problema. Para melhorar ainda mais essa interação, acessando o menu de configurações e indo para a aba de notificações, é possível ativar algumas opções para que o usuário possa deixar os pop-ups ainda mais claros, como um alerta de som, por exemplo. Porque, se o usuário estiver usando alguma aplicação em tela cheia e o Discord em segundo plano, ele saberá que algo aconteceu e poderá verificar o erro. Assim, nós encerramos a nossa apresentação e agradecemos a sua atenção.